Olá amigos, tudo bem? Aqui do Gibas Restaurante. Só comunicar aos amigos que na virada do mês estaremos no novo endereço, junto ao Trevo de Rio Pardo. Aguardamos vocês. Um abração. Olá, aqui quem fala é Lauro Custódio de Aguiar, fisioterapeuta, terapeuta ortomolecular e ozonioterapeuta da Clínica Fisiosalas e Espaço Fitness. Venha conhecer o nosso espaço. Fica na General Osório 746, no centro de Rio Pardo. Boa noite, amigos da SPTV. Estamos aqui hoje inaugurando então o nosso Espaço Universal, onde nós vamos abordar muitos assuntos. E para começar com o pé direito, nós vamos falar sobre educação e a questão da violência que está sendo muito repercutido aí na mídia. E com isso, nós estamos aqui com o secretário de Educação, Thiago Melo. Boa noite, secretário. Boa noite, Lauro. Boa noite, Teté. Boa noite aos telespectadores da SPTV. Estamos aí inaugurando o programa, né? Espaço Universal. Agradecer o convite, de ter a honra de poder participar com os amigos aqui. E vai ser, com certeza, vamos bater um bom bate-papo aí. Isso aí. E professor Telmo José Soares, boa noite, professor Teté. Boa noite, Lauro. Boa noite, o Thiago, nosso amigo. E nada mais bonito e elegante iniciar um programa com a educação, que é a coisa mais importante que nós temos. E o representante, o Thiago Melo, incansável, o Thiago Melo, porque é um cara que está mostrando muita competência, porque já passou por várias secretarias e agora está na educação. Quem sabe a gente vamos ter um grande pulo aí na nossa educação de Rio Pardo. Né, Thiago? Estamos trabalhando para isso até. Mas tu já, assim, de início, está numa situação aí que deixa praticamente todos os munícipes preocupados, porque quem é que não tem um filho, um parente, alguém na escola, né, Thiago? E essa turbulência aí que deu através desses incidentes em várias escolas do país, e chegou até assustar aqui a nossa cidade. Eu vi já que vocês já tomaram algumas providências. Nós gostaríamos de saber o que está acontecendo. Eu tenho certeza que nossos telespectadores vão ser informados de toda essa situação. Então, Teté, Lauro, é uma situação bastante complexa, né, e complicada, porque nos faz nos perguntar também, gente que está em meio à educação, está em meio à questão da atividade física, que envolve muitos jovens também, né, Lauro? E a gente pergunta para aonde a humanidade está caminhando. Quando a gente vê esse tipo de episódio, a gente vê com tristeza, mas também a gente vê com um olhar de pavor, porque eu me lembro dos princípios que a família me passou quando eu ainda era criança, da ética, da honestidade, do amor, da fraternidade, da amizade, aquelas coisas que a gente aprende com o pai e com a mãe e leva para a vida, né? Eu que fui praticamente criado pela minha mãe, meu pai faleceu muito cedo, então fui criado por ela e ela sempre fez o papel de mãe, pai. E eu digo, não, fui um aluno fácil, isso eu admito, mas eu tinha medo de ir para a direção, tinha medo de assinar ata, tinha medo de que minha mãe fosse chamada na escola. Por mais que a gente tivesse algum momento de incomodar um pouquinho na escola, a gente não faltava com respeito. A gente tinha o respeito pelo professor, o respeito pela instituição, escola, o respeito pela família. E a gente vê que, com o passar do tempo, parece que essas coisas estão se perdendo. E a gente, quando essa semana a gente se reuniu
E quero trazer aqui também, porque ontem participei da reunião da Undime Regional, onde participam secretários de educação da região do Vale do Rio Pardo, da região da Anvarp, e foi bastante gratificante ver que Rio Pardo foi um dos municípios que melhor se mobilizou frente a tudo isso que aconteceu nos últimos dias, desde a mobilização com seus professores, com seus diretores e com a comunidade escolar, né? E não só com a comunidade, mas com todos os entes envolvidos no quesito educação. A gente, ao analisar o que aconteceu em Blumenau, a gente, desde o início, a gente já tem falado e evita trazer a palavra violência. A gente, dentro da escola agora, a gente não está combatendo a violência, pelo contrário. A gente quer disseminar a cultura da paz, a cultura da família, levar a ideia de que a escola ela é um espaço de amor, de alegria, aquela ideia que realmente do que a escola tem que ser, né? Aquela ideia de quando as nossas famílias lá atrás nos passavam que na escola a gente está indo para aprender o conteúdo, que a gente está indo para fazer amigos, porque também hoje se confunde a divisão das responsabilidades, né? A escola, ela vem com o intuito de, e eu sempre disse isso como professor, que eu não estou ali para ensinar ninguém, eu estou ali para mediar o conhecimento, porque a gente tem que formar cidadão. E o cidadão ele vai se formar cidadão sendo crítico, tendo as dúvidas, fazendo as perguntas. E quando a gente está ali para ensinar algo fechado, algo pronto para ele não cria esse olhar crítico, esse olhar de perguntar, de questionar, né? Então a gente está ali com esse intuito. Mas a educação, essa tem que vir de casa. É papel da família ainda. Com certeza. Então a gente vem trazendo essas coisas e ao longo das 2 últimas semanas, porque eu tive uma passagem rápida ali pela Câmara também, assumi como vereador na outra semana, já que a vereadora Nath assumiu a Secretaria de Assistência e eu era o primeiro suplente, eu fui convocado e logo na sequência fui convidado novamente a assumir a Secretaria, os trâmites legais que a gente teve que cumprir. Passando a cadeira então para o TT, então estou licenciado também da vereança nesse momento. E daí então desde aquele momento ali, porque aconteceu, eu estava na Câmara de Vereadores. Ali eu já pensava o que fazer quando voltasse. Então a gente começou a analisar toda essa situação que assolou o Brasil inteiro. E como é complexo, né? Porque a gente conversava ainda. Eu seria hipócrita se eu chegasse aqui hoje e dissesse, não. As escolas de Rio Pardo não tem problema nenhum, as escolas de Rio Pardo são totalmente seguras, a estrutura ela está totalmente ótima. Eu estaria sendo hipócrita e até demagogo em falar esse tipo de coisa, né? A gente tem que saber que a gente enfrenta muitas dificuldades e que tem muitas coisas por melhorar. E a gente percebe algumas coisas, né? Parece que a população ela realmente só olha para alguns pontos, não só a população, mas a comunidade como um todo, quando acontece alguma tragédia. A questão das boates, por exemplo. Não foi depois da Kiss que isso começou a acontecer. Sempre esteve presente. A questão da insegurança nas escolas, não foi de agora. Né? O risco. Exatamente. E sempre esteve presente. Então, agora vem tudo isso à tona. E daí causa, com razão e com motivo, toda essa comoção. E daí a gente tem que ter os meios de como combater isso, né? E a gente vem, então, com essa ideia de disseminar a cultura da paz dentro das escolas. A gente vem fazendo, desde que assumi a secretaria, uma série de reuniões com os órgãos de segurança. E aqui eu queria fazer uma referência àqueles que a gente tem tido um contato mais direto nos últimos dias, né? O Major Marconato, o Major Melo, o Tenente Rony, a toda a patrulha escolar, que são ali os militares da reserva que estão na patrulha escolar, também uma referência ao Tenente Leal do Corpo de Bombeiros, ao delegado Anderson Faturi, porque as nossas forças de segurança, eu digo, Rio Pardo é uma cidade privilegiada. A gente, a comunidade como um todo, tem um acesso muito próximo às nossas forças de segurança. E sempre que a gente aciona elas e precisa delas, elas são presentes, elas estão abertas à comunidade e elas estão prestando de serviço. Então a gente se reuniu diversas vezes, conversou e tentou... E começou a articular um plano de ação para inserir nas escolas. E quando eu digo escolas também, Lauro e Teté, eu quero também aqui referenciar o coordenador Luiz Ricardo, o Chiquinho, nosso companheiro e colega professor de Pantano Grande, que está à frente da coordenadoria, porque ele traz um discurso, sempre nas reuniões, e eu também adotei esse discurso,
que a gente tem que parar de pensar em rede municipal e rede estadual. Afinal, o aluno ele é de Rio Pardo. São educação, né? Então, é um contexto geral. Mas, Tiago, esse assunto que aflorou devido à violência, eu lembro que muitos anos atrás, a Assembleia Legislativa, através do deputado, eu não lembro o nome dele, mas inclusive fizeram distribuição de apostila, tudo, a violência na escola. Veja, Lauro, se nossos companheiros aí, que essa violência não é de hoje, vem de muitos anos. E esse assunto, eu participei do seminário com o deputado, e veja que já faz acho, mais de 20 anos isso, e se aflorou agora. Será que não faltou um pouquinho também de acompanhamento já naquela época? Se ele faz um seminário para combater a violência na escola, de todas as formas, mas não se chegou a tanto de um aluno levar uma faca, levar um revólver, levar isso, mas já existia uma pequena violência dentro das escolas. E por isso que eu digo, se tivesse havido um acompanhamento já naquela época, por que não existiu mais esses seminários, essas informação, que os pais, muitas das vezes, também, nós tínhamos o Centro de Pais e Mestres, que acompanhava mais o Tiago. Isso aí, praticamente, devido, acho, à ascensão da internet, da tecnologia, ficou mais distante. E do que a gente vê, a violência, ela apareceu assim, parece que foi de repente, mas isso já estava sendo tratado há muitos anos, que não foi dada essa atenção. E uma das coisas que eu acho que facilita é o não uso do uniforme. Eu, como professor, e tu, como também foste professor, o Lauro também, praticamente assim, fica difícil. Nós, inclusive, na escola João Becosta, que era mais aberta, quando nós vimos, Lauro, tinha pessoas que não eram alunos e ainda queriam jogar. Então, isso também assim, deu uma abertura para não se conseguir distinguir quem é aluno e quem não é, porque eu acho que deveria de ter todas as escolas, o município até, eu acho que está fazendo isso, para Rio Grande, eu já ouvi, aqui em Rio Pardo, eu não sei se vocês estão exigindo também o uniforme, eu acho que uma das coisas é a prevenção, e uma das prevenções é distinguir o que é aluno e o que não é aluno. O que você acha disso aí? Não, com certeza, Teté. A questão, e até o uniforme também, ele é uma forma de tornar... Ele extingue as diferenças sociais também, né? Porque tu acaba deixando todo mundo de forma igual. Uniforme, exato. O problema, Teté, de colocar em prática isso eu digo com maior certeza, a gente, tanto o Estado como o município, as nossas estruturas escolares são da década de 80, 90. E de lá para cá, a manutenção nos prédios, ela foi feita em modo assim, para tapar buraco. E não é por causa que o gestor A não quis, porque o gestor B não quis, mas não é, porque a educação... Parece que há muito tempo se perdeu o olhar de que tu precisa realmente investir em educação. Claro. Hoje eu olhava aqui, por exemplo, vou dar um dado aqui, a gente recebe do PENAI, que é o recurso, por exemplo, para o transporte escolar a nível nacional, em torno de R$300 mil por ano do governo federal. O transporte escolar para nós, investido em transporte no município, custa 2.400. 2.400.000. Da pessoa. Então, para vocês verem. Então, claro que seria o ideal. Seria o ideal, mas para isso também, isso eu dizia ainda, até nas ações da segurança ali, que já tem que ter um agente armado, um segurança armado por escola. Um segurança armado por escola, no ano, isso me custa o meu orçamento total por ano inteiro para todas as áreas de reparo de escola, de comprar uniforme, de comprar material esportivo. Então, infelizmente,
tem coisas que a realidade financeira dos municípios e do estado não permite, né? Hoje a gente tem em torno de 2.500 alunos na rede. A gente não teria viabilidade financeira para uniformizar todos os alunos. Claro que com certeza era o desejo da secretaria, era o desejo que a gente tinha, porque tu torna todo mundo uniforme, tu extingue a desigualdade de certa forma, pelo menos naquele momento. Então, claro que seria nosso desejo e seria algo, sim, que seria positivo, porque a partir do momento que tem alguém que não está uniformizado, tu consegue identificar. Isso, claro, que seria importante, né? E uma questão que eu acho que foi, eu já ouvi tu falando isso, mas gostaria que tu reforçasse, que uma medida que a educação utilizou é também evitar, fazer com que os pais larguem os filhos ali na porta, que evite a circulação e quem circular ali conseguir controlar os nomes das pessoas. É uma forma que eu acredito que seja a prevenção e sem um custo financeiro. Né? Estou certo? Com certeza, Laura. A gente tem feito várias ações nessa linha, né? Uma das coisas que eu disse, e até o Major Marconato depois repetiu isso agora na reunião, é que nesse primeiro momento, a maior ação que a gente pode fazer é fazer o básico. Porque quando a gente tem um ambiente tranquilo, um ambiente escolar que não... Vamos supor que não tivesse acontecido nada do que aconteceu nas 2 últimas semanas. Ninguém estaria falando da segurança escolar agora. Sim. Então, muitas vezes o básico não tinha atenção. O chavear um portão da escola, o pai largar o aluno ali na porta da escola, na mão da diretora, na mão da professora. Muitas vezes largava, já saía o carro, deixava ali e saía. Não, hoje o básico, o primeiro momento é botar o básico em prática, que é receber o pai na porta com a criança, é fechar o portão da escola. A gente já tem algumas escolas que se organizaram através dos CPMs, colocaram já o interfone, outras já colocaram o fecho eletrônico para conferir, o pai abre por aqui, não precisa sair lá. Algumas já tem câmera. Então, agora vai se começar toda essa organização. Pequenos ajustes que estão fazendo grandes resultados, podemos dizer assim, né? Exatamente. A partir de agora também, o que a gente vai começar a fazer justamente para ter esses ajustes, são assembleias de pais. Eu acho que isso é uma coisa que talvez há muito tempo não esteja sendo realizado pela Secretaria Municipal de Educação, mas nós iremos fazer a Assembleia de Pais em todas as escolas municipais, tanto nas de educação infantil quanto nas de ensino fundamental, séries iniciais e finais. Porque é o meio que a gente tem de conversar com o pai, de conversar com a mãe, de conversar com as famílias, de levar também um pouquinho da importância que a presença da família dentro da escola faz. Porque eu digo assim, quando a gente está na escola, a gente tem o prazer de ser conselheiro de turmas, né? A gente vai ali, é escolhido. E quando a gente é escolhido conselheiro de uma turma, a gente se aproxima muito das turmas. E tu percebe direitinho a turma que a família é presente e a turma que a família não é presente. Porque muda a educação dos alunos, muda o trato com a educação dos alunos, a valorização daquele ensino que eles estão tendo, da estrutura escolar, o zelo com o patrimônio público. A presença da família ela ajuda no contexto geral. Então, é uma das ações que a gente vai estar fazendo também, é a retomada dessas assembleias de pais, com a presença da Secretaria Municipal de Educação. Inclusive, amanhã não é assembleia, mas temos uma reunião já numa escola municipal para tratar disso, uma das escolas que nesse primeiro momento é um dos nossos focos, porque a gente sabe que também tem escolas que a própria estrutura, e o TT também lecionou no interior, a estrutura das escolas no interior são muito abertas. Isso também dificulta um pouquinho na segurança. Então é algo que a gente está com esse olhar. Agora, dia 4... Embora sendo a escola João Becoche não é municipal, ela é estadual. Mas deve haver uma cobrança para dar uma melhor segurança, né? Então, como tu, como secretário, consegue intervir nessa cobrar questão com a escola não sendo do município, sendo do estado? Olha, Laura, a gente está com uma relação muito boa, eu, coordenador. Eu tive o prazer também de trabalhar com ele na coordenadoria de educação, né? No ano de 2015, que eu digo que para mim foi um grande aprendizado. Foi o meu primeiro contato dentro da área burocrática da educação, né? Porque eu trabalhava como estagiário da RH. E o estagiário, a gente sabe, né? Quando a gente é estagiário, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo e um pouquinho de muito mais ainda, né? Então, foi uma aprendizagem muito grande.
E eu sempre valorizei porque eu não me mexo para trabalhar. Eu sempre digo assim, ó, pode falar o que quiser de mim, pode me questionar cometi um erro, fez da forma errada, podia ter feito de outra forma, não gostei. Não por omissão. E o coordenador também é assim. Então, quando eu trabalhei lá, eu vou dizer que eu trouxe muitos ensinamentos. E quando eu assumi a secretaria, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me reunir com ele, porque eu disse, a Secretaria de Educação ela tem que pensar como território, que é o que a coordenadoria também tenta aplicar, que é pensar não só escola-estado e escola-município, mas pensar o território. Tanto que, para surpresa de muitos, na reunião que a gente fez da segurança, a gente fez o convite e ele estava presente aqui. Então, a gente tem conversado, eles também têm cobrado do Estado ações mais efetivas. A diferença que a gente vê, e ele coloca para nós aqui, é que tudo que envolve também essa questão mais orçamentária, eu, como secretário do município, eu consigo ter acesso ao meu orçamento e eu consigo planejar, né? Já qual vai ser a ação. Eles também têm que esperar um pouco a tomada de decisões da SEDUC, a nível estadual, até chegar aqui. Então, mas igual eles estão em contato direto, estão vendo, e também sabem dessa necessidade que as escolas estaduais têm da melhoria da estrutura, né? Porque a gente sabe que ao longo dos últimos 20, 30 anos, o investimento em educação agora, nos últimos anos, ele vem aumentando, mas pelo um longo período parece que estava em esquecimento, né? E a gente sabe que a pandemia nos mostrou algumas coisas, mas Rio Pardo mostra outras, né? A gente sabe, se a gente olhar os prédios históricos, quando estão fechados, eles deterioram muito mais rápido. E as escolas, quando não tem a manutenção e estão fechadas, é a mesma coisa. E veja, o Thiago, ele teve as duas fases, Lauro. Ele enfrentou a pandemia como professor, né? E agora está na Secretaria da Educação numa outra situação, que é essa aí. Eu não sei, mas assim, poderia ter uma sugestão do próximo seminário da Educação. Tá? Poderia se fazer o caso, entendeu? De assim, colocar dentro do currículo lá, das situações, do que vai oferecer. A programação? Isso, a programação, a palavra certa. Dentro disso aí, também uma programação de uma orientação, de segurança. Vocês já viram isso, essa possibilidade também? Até isso foi uma orientação do Major Marconato, né? Nesse momento é muito difícil a gente orientar. O que ele diz? O que se orienta nesse momento é como, em um eventual caso, o que tu vai fazer nesse primeiro momento? É entrar em contato com uma das forças de segurança. Então, a orientação é como acionar, o que falar, mas muito mais do que isso não tem como se dizer ainda, né? Porque se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, como exemplo, os Estados Unidos, isso já é um problema desde 99. O primeiro acontecimento nessa linha foi em 99. Tanto que tudo isso agora circula, também se liga a essa data lá do dia 20 de 1999. Os Estados Unidos, desde lá, então, eles têm como é que a gente pode dizer, um plano de ação quando isso acontece. As salas de aula são preparadas para isso. O professor, se isso acontecer, tem ali a situação, ele tem aquilo ali a seguir. Aqui, nunca se preparou isso. Então, o próprio Major colocou na reunião que a gente fez, e eu queria salientar, com mais de 100 pessoas, né? Todos os diretores das escolas estaduais e municipais, né? Sim. E ele colocou, não se tem um plano de ação ainda, para se acontecer isso, você tem que pegar os alunos, fazer isso, não. Isso não se tem. Mas a Secretaria de Segurança Pública do Estado está montando e estudando o que se fazer numa situação como essa, para em outro momento, daí sim aplicar para os professores. A gente vai nessa linha da prevenção, né? A gente pretende fazer no segundo semestre, até já comentei com o Tenente Leal, da possibilidade de fazer simulação de evacuação de incêndio nas escolas municipais. Porque a gente tem que prevenir, é algo também que hoje ninguém fala, mas é algo que também pode acontecer. E é algo que já tem um plano de contingência caso aconteça, e a gente pretende trazer também nesse segundo semestre, juntamente com as escolas municipais, esta ação, para ter os nossos professores preparados para um momento como esse, que a gente espera e reza que nunca aconteça, né? E nesse sentido,
tu sabe que tem gastos. Dentro do orçamento do município, a parte que mais recebe a verba não seria a educação ou qual é o outro setor? Hoje a secretaria que tem o maior orçamento é a educação. Mas, ao mesmo tempo, a educação ela tem várias verbas que já são destinadas, né? A gente tem, por exemplo, a gente recebe PENAI, PENAT, que é uma verba que vem destinada para o transporte escolar. Mas, fora isso, por exemplo, dessa arrecadação que a gente faz do orçamento anual, que nem eu disse, 2 milhões dessa verba livre que se tem também vai para o transporte escolar. Então, a gente tem alguns nichos que acabam gastando e o orçamento ele vai reduzindo, né? A questão da própria folha de pagamento, alimentação escolar. Então, tudo isso ele vai ir enxugando o orçamento. Mas a gente tem hoje ali, sim, uma previsão. A gente tem, por ano, em torno de 800, 900, 1 milhão de reais, mais ou menos, para se gastar. Mas quando eu falo esse valor é o quê? É a manutenção veicular, que a gente tem toda a nossa frota dos ônibus que tem a manutenção. É o combustível que é utilizado. Porque quando eu falo do transporte, é a verba que vem para compra de passagem, para empresa terceirizada. Então, essa verba é para isso, para manutenção de escola. Tiago, ela se torna a maior porque tem várias atribuições que não deveriam ser da educação. Eu acho que tinha que fazer a verba realmente para a educação, no sentido, na formação do professor, na valorização do aluno, para arrumar um ônibus. Mas é que na realidade eu acho o contramão. Usa o ônibus, né? Não, eu acho o contramão. Né? Eu já nem diria que seria de outra verba, mas que nós tivéssemos mais dinheiro. Com certeza. Né, com certeza. Para investir, né? É que uma coisa que eu tenho me tornado, eu digo, né? Porque quando a gente entra para o poder público, quando a gente se torna uma figura pública e está à frente de um cargo, a gente começa a entender um pouquinho. A gente vê, às vezes, as pessoas falar sobre a questão, mas tinha que investir mais, porque tem dinheiro, e muitas vezes não conhece como é que funciona a questão orçamentária, né? Sim. E hoje, uma das coisas que eu tenho cada vez mais me tornado municipalista, porque o governo federal é a esfera que mais leva a parcela dos impostos, mas é aqui na ponta, é a que menos investe. Porque assim, a gente está aqui na ponta, a gente é quem está fornecendo a educação, quem está fornecendo a saúde, e que mas gasta a gente está mais. recebendo 20% da arrecadação total, enquanto a União recebe 50%. Por isso, então, do gasto aqui é com os 20%. E a gente tem, infelizmente, o nosso município também ele é um município que tem um orçamento, pro tamanho que o município tem, ainda muito baixo, né? Nosso orçamento é de 160 milhões. E se a gente comparar com municípios mais industrializados, municípios em regiões mais prósperas também, nossos municípios do tamanho do Rio Pardo chegam até o dobro do orçamento. Então, isso também influencia muito, né? Com o mesmo número de habitantes. Então, aqui a gente tem que fazer muito com pouco. Mas qualquer gasto com educação não é gasto. Isso é uma coisa que tem que ser salientada. É investimento. É investimento. Eu li artigos na época de faculdade sobre investimento em educação e o que isso gerava, né? E tinha um artigo, não vou me lembrar o autor, mas que dizia que a cada R$1 que tu investir em educação é menos R$10 que tu investe em segurança pública. Que é o gasto que a gente fala na questão de saúde também, né? Se tu investir na prevenção, tu tá poupando lá na reabilitação. Se tu não cuidar da saúde, depois tu vai ter que cuidar da doença. É essa relação também. Não, e como isso é interessante, né, Laura? Porque se a gente for ver assim, investimento em educação e investimento na prevenção da saúde ali no antes, que até dá para citar ali também o programa Arco-Íris, que é uma questão que eu vou citar para entrar nesse foco, né? Porque a educação aliado à prevenção, a atividade física, a gente pode pegar como exemplo, hoje, qual é o maior problema no contexto assim que também não se fala muito, tem que se falar, porque é um dos maiores prejudicadores tanto na questão da saúde quanto na questão da educação, é a saúde mental. Com certeza. É a saúde mental. A mais importante. E é a mais importante. Porque se tu não está com a cabeça boa... Se tu não está bem, tu não estuda. Isso, Tiago, não é só na escola, em qualquer lugar. Se o Lauro tiver um funcionário lá que não está bem, ele não vai render lá. Um jogador
que está com algum problema em casa, ele não vai render bem. Então, a parte mental é a mais importante. Inclusive, eu estava vendo um dos programas que eu gosto muito de assistir, de entrevista com psiquiatra, tudo. E então, a gente nota que agora, Lauro, isso parece que apareceu só agora. Não, a doença sempre teve, só que não era tão assim, preocupante, assim como é hoje, devido, eu acho que a atividade, o estresse, tudo, vai acumulando, e aí a pessoa... E para ver essa relação, né, da saúde mental, o nosso programa hoje, então, com o secretário Tiago, é para falar de educação, então, tirando o foco da palavra violência e sim paz, né, e como tem a ver com saúde, porque nós falamos aqui em saúde mental, né, uma pessoa que entra em algum lugar para fazer alguns atos que a gente está vendo aí na televisão e está tendo que se precaver, é porque a saúde mental deste indivíduo não está bem. Não está bem, né? Então, é a relação, né, Tiago? Não, e quando a gente fala, eu queria citar atividade física, né? Porque às vezes a gente tem uns dias difíceis. Eu tinha uma coisa que até parei, e até é feio dizer, mas era uma coisa que me fazia muito bem. Às vezes tinha aquele dia difícil, daí tu fica para baixo, daí tu já fica irritado. O que eu adorava fazer era botar o fone de ouvido, botar um calção e um tênis e correr. Eu corria 10 km por dia, Dedé. Imagina, agora não consigo mais correr os 10, mas aí não 5 ainda dá para correr. E como depois que eu corria, a endorfina, aquela coisa, e o contato, porque não também tu vai correr, seja na academia, seja na rua, o contato com a natureza, o contato com as pessoas, então tudo envolve. E quanto isso melhora a tua saúde mental, melhora a tua saúde, porque o esporte, a atividade física, ao natural já melhora com a qualidade de vida. Então, é tudo um conjunto. É tudo um conjunto. E a gente vê. E quando tu investe, então, em educação, tu investe em prevenção, a saúde, tu economiza ali na frente. Isso aí. Então, quanto maior o investimento, tanto na prevenção à saúde, quanto na educação, maior retorno tu vai ter. Econômico, porque tu vai ter... Investir em educação, tu vai ter uma população mais qualificada, tu vai ter indivíduos que vão prosperar financeiramente melhor também. Quando eu digo assim, a educação, ela não é só para te fazer um curso superior, não é só para te fazer um curso técnico, não. Relacionar-se também. Relacionar-se. Relacionamento. Às vezes tu conclui o ensino médio ali, integração. O que eu vou fazer? Eu vou abrir meu negócio. Por isso, Tiago, você deve jogar Chocobol, que é o jogo da integração, vai me ensinar da paz. A jogar isso aí, ó. Eu vou proporcionar já a vocês esse jogo. Mas ele viu. Jogou, será ou não? Não, mas ele viu lá na escola, eu fazia. Mas a gurizada gostava tanto que na própria semana Farroupilha, nós fizemos um jogo com os gaúchos jogando Chocobol e as meninas de prenda. Aquilo está marcado como assim, eu acho que eles hoje são casados, têm suas famílias, eu tenho certeza que eles levaram aquela atividade como a maior integração de poder jogar na roupa típica, porque é difícil. Nós fizemos isso também no futebol de campo, lá na escola, e que hoje a gente não se vê quase. Então, a atividade física ela deve ser praticada de qualquer maneira. Mexa-se, cuide do seu corpo, que você vai precisar dele amanhã. Mas falando nisso, aproveitando o gancho, nós estamos chegando quase no final do programa, né? Hoje eu vim fardado, porque como a gente fala de educação, fala do esporte, eu daqui a pouco eu saio daqui agora e vou para Santa Cruz, então eu ainda entro em quadra com Nadas Branco, né? Às 21 horas a gente tem o clássico entre Santa Cruz e Nadas Branco, então direto do poliesportivo, né? Então por isso que eu tô com essa roupa, daqui a pouco a gente já sai correndo para o próximo compromisso. E para fechar, eu gostaria que a gente sabe que o dia 20, ou seja, amanhã, está ocorrendo então essa campanha, né, que está sendo simbolizada então no dia 20. Gostaria que tu reforçasse então para as pessoas essa campanha de paz que está ocorrendo no Brasil, e com certeza aqui o nosso secretário Tiago, né, vai falar um pouquinho a respeito disso. Não, com certeza, Lauro, Teté, na última reunião a gente marcou isso e foi combinado entre todos os diretores das escolas estaduais, municipais,
a Secretaria de Educação, os órgãos de segurança, que esse dia 20 ele represente algo bom, ele represente a cultura da paz dentro da escola, que a gente dissemine nesse dia amor, alegria, que a gente leve as famílias para dentro da sala de aula, porque a escola tem que ter essa imagem. É a imagem do bem, é a imagem do amor, é a imagem acolhedora. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Queria mandar um beijo também aqui, né, para a minha namorada tá assistindo, a Francisca, e para os sobrinhos, para o Inácio, para Mariana e para a Antônia, que eles estão lá em Porto Alegre, então mandar um beijão para eles e deixar essa mensagem, porque realmente amanhã é dia disso. É disseminar o amor e a paz dentro das escolas. E já deixar aqui também uma boa sorte pro Nadas Branco. Queria ir no jogo lá hoje, não vou conseguir, mas fico aqui na torcida. Muito gostei de ir no jogo do Nadas fora, mas eu tenho evitado, Laura. Sabe por que eu vou evitar esse ano? Ano passado eu acompanhei e não ganhou um fora. Então não vou ir esse ano. Pra gente ganhar lá. Isso aí. E a gente conhece, falando então... em atividade física, o Tiago, nós vamos naquela política de fazer as 3 aulas de educação física, que o governo diminuiu para uma, e o município, se não me engano, a gente fez uma sugestão de lei e tudo. Eu não sei, antes era o Telmo Berg, eu não sei como ficou, só uma cobrancinha aqui em cima de você. Você pode dar uma olhada nisso aí para nós, porque se nós estamos falando de saúde mental, não existe coisa mais importante do que a atividade física para o aluno nas escolas, porque é uma forma de aliviar ele, de integrar e procurar, através do esporte, né, fazer o aluno ficar mais humano até. Né? E eu acho que é muito importante as 3 atividades físicas durante a semana. Com certeza, Tete. Eu vou estar analisando, sim, pode deixar, a gente vai estar olhando para ver a viabilidade também, né? Mas deixar aqui também registrado que ano passado, enquanto secretário de esporte, a gente retornou com as Olimpíadas Escolares, e deixar aqui também uma referência ao Rafael, que no período que eu saí me sucedeu na secretaria, e juntamente com a Fernanda colocaram em prática novamente esse ano em parceria com a Secretaria de Educação, e agora o Afonso, que é nosso secretário de Esporte, também vem dando uma bela sequência, e quem ganha com tudo isso aí é o esporte, e principalmente são os jovens, né? Porque a educação, isso eu queria salientar, ela não está só vinculada às disciplinas, às matérias, mas as atividades essas curriculares também fazem parte da formação de vida desses jovens. A gente pega, vou citar aqui a própria escolinha o projeto Futuro Campeão. Ali o jovem está numa atividade extracurricular, ele está ali praticando uma atividade física, ele está ali se integrando com outras pessoas, mas o principal, ele não está no tempo ocioso. E muitas vezes o maior problema da juventude atual é o tempo ocioso. Então, também deixar aqui esse registro, e que amanhã então a gente dissemine a paz, o amor nas escolas, e que essa mensagem é que fique. Escola é lugar de estudar, é lugar de brincar, e principalmente é isso, é um lugar que é para a gente se sentir acolhido. Correto. Muito obrigado, Tiago. Gostaria que o professor Tete agora desse suas considerações finais para nós ir encerrando o programa. Não, eu acho que foi uma satisfação a gente conversar com o Tiago. O programa vai ter essa direção, né, Laura? Sempre dá a oportunidade dos gestores, do empresário, tudo se manifestar aqui no programa em benefício da nossa cidade, que precisa. E as pessoas precisam mais de informação, Tiago. Eu tenho certeza que a educação, o esporte deve caminhar junto, porque, inclusive, quando diz o próprio ex-presidente Mandela, diz que a única forma de se combater a violência é através da educação e do esporte. Então, vamos se unir. E uma sugestão, que amanhã todos os alunos pudessem abraçar a sua escola, como a gente já fazia há algum tempo, né, Tiago? E respeitar os professores, pais, tudo, porque a educação é o caminho. E nós aqui vamos fazer o nosso programa nesse sentido. Sempre valorizar aquilo que a gente assim está vendo, que eu sempre digo, a função pública ela tem que fazer
para os nossos munícipes, porque essa é a nossa obrigação. E os assim que a gente nota é a falta de informação, e os meios de comunicação devem fazer isso, não é, Lauro? Gostaria de aproveitar, então, o secretário Tiago já falou, mas nunca é sempre bom relembrar que procurem saber das informações direto da secretaria ou de órgãos, né, rádio, enfim, locais que realmente sabem da informação, não por textos, WhatsApp, isso, né, Tiago? Reforçar muito, obrigado por lembrar, Lauro, é uma coisa que a gente tem pedido é justamente isso, que o primeiro canal que a família tenha para tirar qualquer dúvida, seja a Secretaria de Educação, seja um veículo confiável de informação, as rádios, jornais, e também a gente pede que os diretores, vice-diretores, equipe diretiva, a escola, e nunca por meio de mensagem de WhatsApp, por vídeos, por terceiros, porque quem vai passar realmente a informação correta e verdadeira são essas instituições, são esses órgãos. Não dissemine fake news, porque só atrapalha ao invés de ajudar. E só tem uma coisa, Lauro, que o nosso programa vai fazer uma inovação. A seguinte, todos que fizeram acesso aí, no fim do mês vai concorrer uma cesta básica, nesse mês, oferecida pelo supermercado IMEC, que está sendo nosso parceiro, e mandar um abraço a todos os nossos patrocinadores aí, que vocês estão vendo esse banner aí, atrás, muito bonito, da ideia do Lauro, nossa aí, para somar e valorizar cada vez mais o nosso empresário da cidade e sempre procurar comprar aqui primeiro e depois sair. É isso aí. Agradecemos a todos que estiveram presentes aí na SPTV, no nosso Espaço Universal. Iniciamos, então, nosso primeiro programa com o secretário Tiago da Educação, pois nós vimos que a educação está dentro do esporte, do lazer, da cultura, da religião, enfim, a educação está dentro de tudo. E o Tiago aqui é um amigo nosso desde a parte do esporte aqui e da educação, então, muito obrigado pela tua presença, né? E agora deixamos aí o videozinho dos nossos patrocinadores com o Pedro. Pode largar, Pedro. Pedrinho. Obrigado e até semana que vem.
Olá amigos, tudo bem? Aqui do Gibas Restaurante. Só comunicar aos amigos que na virada do mês estaremos no novo endereço, junto ao Trevo de Rio Pardo. Aguardamos vocês. Um abração. Olá, aqui quem fala é Lauro Custódio de Aguiar, fisioterapeuta, terapeuta ortomolecular e ozonioterapeuta da Clínica Fisiosalas e Espaço Fitness. Venha conhecer o nosso espaço. Fica na General Osório 746, no centro de Rio Pardo.